dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você estiver vendo essa videoaula. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina. Então vamos lá. Nossa disciplina é Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde para Pessoas com Necessidades Especiais. Hoje nós iremos falar da assistência à saúde. Os postos de saúde, as unidades básicas da família, o que elas devem fazer, aquilo que vocês já fazem e sabem também. Acolher e prestar assistência às queixas, orientar para exames, fornecer medicamentos básicos, acompanhar a evolução do caso e encaminhar para as unidades de atenção especializada quando for necessário. Então, quando você é ACS, vai até a casa, até a família durante a sua visita, você vai primeiro acolher aquela família, acolher aquele paciente, orientando a respeito das informações de doenças, dos exames que ele pode fazer, e aí você vai direcionar ele para a unidade de saúde, caso seja necessário. Lá ele vai passar pelo atendimento multiprofissional, se necessário ele receberá medicamentos para para tratamento da sua doença, e aí depois você retorna a visita para saber se ele continuou o tratamento ou não e também quais foram os resultados, né? Esse é o papel do ACS. A Constituição Federal ela nos garante, né, de 88, que distingue que bem e saúde da assistência social prevê no artigo 203 que a assistência social está prestada a quem dela necessitar. Dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo à lei restringir a extensão de direito fundamental. Então, a saúde ela é direito de todos e ela é dever do Estado, mas a assistência é de quem dela necessitar, garantido mediante políticas sociais e econômicas, né, através do nosso LOAS. O ACS, junto com a equipe de atenção básica, ele deve promover a educação sanitária, a divulgação de informações, como prevenir o adoecimento. Então, toda vez que você faz uma visita, que você leva informação para aquela família, você está prevenindo o adoecimento daquela casa, daquela família, daquele grupo em que está debaixo da sua responsabilidade. Os ACS podem agir de maneira ampla por meio da vigilância sanitária, com o controle pré-natal e da imunização, uso adequado de medicamentos, de controle de higiene e entre outros métodos. Também daquelas doenças, né, como dengue, zika, chikungunya, febre, malária. Acrescenta-se tudo isso à educação à saúde, utilizando a orientação individual, de um grupo, e aí depois você divulga para a coletividade, ok? Como que a gente deve fornecer assistência à saúde? O atendimento, como ele é prestado aos profissionais, como é distribuído, né? Formado por médicos, composto por médico generalista, pediatra, clínico geral, ginecologista, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, ACS, vocês, dentistas e auxiliares de consultório. Essa é a equipe da UBS. E todos eles têm um papel fundamental. E quais são as doenças, professoras, que geram as incapacidades, deformidades, né? Nós temos várias doenças, na apostila de vocês têm várias, podem ler depois com calma, mas nós vamos falar aqui de algumas. Dentre elas, a gente colocou aqui no nosso slide a hanseníase, né? Que é uma doença causada pelo bacilo da Hansen, que ataca normalmente a pele, os olhos, os nervos, os braços, as pernas, para a qual existe uma cura e um tratamento que é fornecido pelo SUS. A hanseníase ela é uma doença que ela pode atingir todos os órgãos e sentidos dos seres humanos, prejudicando tanto o tato, as mãos, os pés, a pele, a visão, os olhos, o olfato, o nariz. Essas lesões elas provocam incapacidades físicas, visuais e olfativas, né? Como antigamente a hanseníase era conhecida como lepra, quando você toca e não consegue sentir, o tato fica afetado. Então, a hanseníase ela causa esses tipos de deficiência. Uma pessoa com hanseníase pode precisar amputar uma perna e aí pode ficar cego, e isso vai ser uma dificuldade, vai ter que se readaptar. Então, por isso é importante orientar o tratamento, das condições de tratamento, porque ela tem cura.
É uma doença contagiosa, que ela é transmitida por um bacilo que passa de pessoa doente a uma pessoa que não esteja doente quanto o tratamento. Quando você inicia o tratamento, faz o tratamento direitinho, não tem risco de contágio. Mas se você não faz, você tem risco sim, tá? E através de uma tosse, o bacilo vai e chega na outra pessoa. Demora de 2 a 5 anos e, em geral, para aparecer os primeiros sintomas, gente. Então, a gente teve que tomar muito cuidado. É importante que a gente passe essa informação, porque é um tempo muito grande, um intervalo de tempo muito grande. Apresenta-se mais sintomas dermatológicos e neurológicos que facilitam o diagnóstico. Ela não só afeta a questão física, como neurológica também, tá, gente? Como que pode desenvolver outro tipo de deficiência, né? Pode atingir homens e mulheres, adultos e crianças e todas as classes sociais. Se instala principalmente nos nervos da pele. Pode causar incapacidades, deformidades, quando não tratada ou quando tratada tardiamente. Tem cura, tem tratamento e estar disponível pelo SUS nas unidades básicas de saúde. Então, nós devemos promover a informação para que a gente evite que os nossos pacientes, que os nossos usuários, possam desenvolver uma deficiência por falta de informação, por falta de tratamento, por falta do acesso à saúde. Nós temos como dever promover esse acesso, e tentar minimizar esses casos de doenças que possam vir a existir. Outra doença que a gente vai falar é a diabetes, que é uma doença causada pelo aumento hormonal do açúcar no sangue, que quando não tratada pode trazer complicações à saúde, como infarto do coração, derrame cerebral, problemas nos rins, na visão e cicatrizes também. Então, olha só, essa doença você pode vir a perder a visão, você pode vir a ter problemas neurológicos, problemas nos seus rins, precisando depois aí de uns aparelhos, para poder fazer com que funcione, hemodiálise, cicatrizes. Então, a gente precisa fornecer essa informação para que a gente evite essas comorbidades que uma pessoa que tem uma vida normal passa a ser uma pessoa com deficiência, tá? O tratamento diferenciado para uma pessoa diferenciada, ou para uma pessoa com deficiência, desculpa. Claro que precisa de um tratamento diferenciado, você tem que ter assento de uso preferencial e sinalizado, os espaços e as instalações elas precisam ter acessibilidade, o serviço de atendimento em Libras com pessoas com deficiência auditiva, outro tipo de atendimento quando não se comunicar em Libras, porque a comunicação ela precisa existir, o paciente, o usuário, ele não vai ficar sem um atendimento só porque você não sabe falar em Libras, tá? Você precisa criar outra maneira de se comunicar. O serviço de atendimento para surdos cegos prestados por guias intérpretes ou por pessoas capacitadas do serviço, a área especial para embarque e desembarque para pessoa portadora de deficiência. Lembrando que esse portador de deficiência ele está errado, desculpe, porque estava na apostila, eu acabei colocando aqui. Ou pessoa com dificuldade de locomoção reduzida. Sinalização dos ambientes, divulgação de direito de atendimento prioritário em lugar visível, tá? Lembrando que a gente tem aquele intervalo, pessoas com maior de 60 anos têm direito a atendimento prioritário, pessoa com deficiência ou com diabetes também tem direito a atendimento prioritário, tá certo? Admissão e permanência de cão-guia, se for uma pessoa cega, ela pode entrar em qualquer espaço público, em qualquer ambiente público com o cão-guia, é direito dela garantido. Na saúde e acesso à reabilitação, nós temos esse direito também garantido, uma pessoa que adquiriu uma deficiência, de acordo com as suas questões de saúde, como por exemplo a gente falou agora há pouco da hanseníase e da diabetes, pelo próprio SUS ela consegue ter a reabilitação dela, se de repente ela perdeu a perna ou algum movimento motor ficou comprometido. Ela tem o direito à fisioterapia, que é o ramo da saúde que trabalha os sinais responsáveis pelos movimentos e procura desenvolver ou corrigir alterações decorrentes de doenças, traumas, buscando a recuperação da força, a articulação dos movimentos, tá? O fisioterapeuta ele tem esse papel muito importante na saúde também. O fonoaudiólogo também é um profissional da área da saúde que vai trabalhar a fala, a audição, ele procura desenvolver e corrigir as habilidades necessárias para um processo de fala, pronúncia correta das posturas de língua, Então, assim, às vezes uma pessoa que tem um derrame fica ali com a fala comprometida, então o fonoaudiólogo ele pode sim estar ali intervindo nessa reabilitação.
E o que é, professor? Uma pessoa com deficiência física, tá? A deficiência física ou deficiência motora é a limitação do funcionamento físico-motor do ser humano. A deficiência é uma complicação e de uma enfermidade que leva à limitação da mobilidade, tá certo? Compromete teu movimento motor, a tua coordenação muscular em geral. E ela afeta também a fala em diferentes graus de gravidade, a percepção espacial, o equilíbrio, o reconhecimento do próprio corpo, tá certo? E quais são as principais causas da deficiência física? Dificuldade na realização de algum movimento físico ou de suas funções. Além disso, né, a deficiência física, ela pode também afetar o teu bem-estar, o aprendizado, a vitalidade, a autoestima, a autoimagem do indivíduo. Uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de deficiência, de repente ela é acometida de uma doença ou então de um acidente e passa a ter uma deficiência física, né? Aquilo ali vai afetar o seu bem-estar, vai afetar o seu emocional, o seu psicológico, vai afetar a sua vitalidade, né? Então você precisa orientar, você precisa encaminhar para os profissionais que vão dar as orientações adequadas a esse usuário. As deficiências físicas elas são classificadas em paraplegia, que é a perda total das funções motoras e dos membros inferiores, tetraplegia, que é a perda total da função motora dos 4 membros, tá ok? Hemiplegia, que é a perda total das funções motoras do hemisfério do corpo, diplegia, perda total dos movimentos membros inferiores, e a triplegia, que é a paralisia dos 3 membros, tá? A gente tem esses tipos de deficiências físicas. E a gente tem outras também, eu não coloquei todas aqui, tá certo? Depois a gente vai ler na apostila. Deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição e faz com que a pessoa tenha dificuldade de ouvir, de estabelecer um diálogo, de diferenciar outros sons, tá certo? A deficiência auditiva ela pode ser moderada, severa e profunda. E quanto à sua natureza, ela pode ser sensorio-neural, condutiva ou mista. Professor, o que é quanto à natureza sensorio-neural? Né? É o nervo que liga ao cérebro, tá certo? Aí você não consegue ouvir muito bem. E quando que é condutiva? Quando a capacidade de conduzir um som, ele é do meio externo para o médio, para o ouvido interior, ela vai ser bloqueada, tá certo? E quando que é mista? É quando ele tem essa dificuldade de natureza sensorineural e condutiva, tá certo? A deficiência auditiva, ela pode ser causada por malformação genética ou lesão na orelha ou nas estruturas que compõem algum aparelho auditivo. Ou então também a gente tem que ter cuidado com as questões dos ruídos excessivos, né? E também quando a gente vai chegando numa idade mais avançada, né? Aquela questão do avanço da idade, a gente vai perdendo um pouco também da nossa audição. Como o médico trata a deficiência auditiva? A deficiência auditiva pode ser tratada com o uso de aparelho auditivo, mas nem sempre consegue restaurar a audição, a não ser em raros casos específicos, né? Também com procedimento cirúrgico, com evitar a exposição de ruídos de alta continuidade e medicação. Contribuição do ACS na saúde de pessoa com deficiência, que é a identificação de situações do risco para o desenvolvimento. Desculpa, gente, é porque vamos continuar aqui. Identificação de situação de risco para o desenvolvimento de deficiência com condições de trabalho, violência, acidente de trabalho de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, hanseníase, entre outras. Identificar e descrever os tipos de deficiências encontradas: física, mental, auditiva, visual e múltipla. E conhecer as condições de vida das pessoas com deficiência, como a família, né, da pessoa em que você está visitando, as suas condições de moradia, os benefícios sociais, como a gente já falou, transporte, né, escolaridade, idade, estágio geral, ocupações, se ela precisa de uma cadeira de roda ou não, bengala, tudo isso durante a visita você pode identificar, daí tentar garantir o acesso daquilo que ela precisa. Qual a contribuição do ACS na saúde para uma pessoa com deficiência? Ele vai identificar
totalmente se essa pessoa vai precisar de um auxílio, né? E aí, se precisar, vai encaminhar para o setor responsável, serviço social, né? Para ali orientar da melhor forma. Identificar as formas de participação das pessoas com deficiência na comunidade, promover a inclusão, começando pela família, né? Porque, como eu falei, já vários exemplos, às vezes a própria família é o primeiro a excluir o indivíduo, a pessoa que tem uma deficiência, estimulando sua participação nas diferentes atividades, valorizando o conhecimento da família e o convívio diário com todos, a comunicação, né? Ela faz com que a gente possa estabelecer esse vínculo social, permitindo a colaboração e que ele se sinta inserido realmente no ambiente que ele está. Orientações gerais, né, que o ACS deve fazer. Para melhor subsidiar o seu trabalho, é importante que você realize as visitas e não se esqueça de registrar o tipo de deficiência encontrada e acrescentar a informação, o sexo e a idade. Isso é importante, porque a gente sabe que de acordo com o sexo e com a idade, algumas doenças elas são desenvolvidas mais rápido, ou às vezes por conta da idade a gente vai desenvolvendo outras comorbidades, tá certo? Registrar as condições de acessibilidade, né, da casa, se existe uma rampa ou não, se é um local plano ou não, se a rua tem asfalto ou não, né, se dá para se movimentar. Isso tudo você tem que observar durante sua visita. Registrar se a pessoa recebe algum benefício, né, algum programa social, se ela está inserida ou se está, se ela tem as condicionalidades do programa, se não está, por que tentar inseri-la, se necessário for, né? Registrar se a pessoa faz uso de algum equipamento, né, órtese, prótese, meio de auxiliar de locomoção, se ela precisa de alguma cadeira de rodas. Registrar as dúvidas frequentes, buscar as informações, até mesmo encaminhar para as UBS. E para concluir nossa aula, é importante que você, assistente ACS, estimule a participação das pessoas com deficiência nas suas ações educativas,